de onda elétrico. Eu atritei o meu cabelo. Não coloco o dedo na tomada. Uou! Seja muito bem-vindo! Aqui, professor Carlos Mainardi, do Física em Box. E hoje vamos falar a respeito de cargas elétricas. Então, meninos, meninas, vem comigo para estudarmos cargas elétricas, um assunto de eletrostática. Bom, para falar a respeito de cargas elétricas, nós já vamos direto considerar aquele corpo que está carregado eletricamente. Para um corpo estar carregado eletricamente, observa aqui que ele possui uma quantidade de prótons maior do que elétrons ou uma quantidade de elétrons maior do que prótons, mas nunca a mesma quantidade. Quando as quantidades de prótons e elétrons são iguais, esse corpo é um corpo neutro. Então, se o número de prótons é maior que o número de elétrons, esse corpo está carregado positivamente. E quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, o corpo então está carregado negativamente. Para determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo, nós utilizamos a equação Q igual a E vezes M. Q corresponde à quantidade de carga elétrica que o corpo possui, E corresponde à sua carga elementar, cujo valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, e N corresponde ao número de partículas que esse corpo tem em excesso. Quando ele recebe elétrons, então ele possui elétrons em excesso, e quando ele perde elétrons, ele fica com prótons em excesso. Então agora vem comigo que nós vamos resolver uma questão envolvendo quantização da carga de um corpo. Então, nesse enunciado nós temos: foram retirados elétrons de uma esfera inicialmente neutra, de modo que ela passa a ficar carregada com uma carga de 1,5 microcoulombs. Determine o número de prótons em excesso nessa esfera. Observe que se a esfera ela perde elétrons, ela vai ficar carregada positivamente porque ficam sobrando prótons na esfera. Para determinar o número de prótons que está sobrando, nós utilizamos a equação Q igual a E vezes N, onde Q corresponde à carga elétrica da esfera, que nesse caso é 1,5 microcoulombs. Então, escrevendo aqui 1,5, o micro ele corresponde a 10 elevado a menos 6. A carga do elétron, carga elementar, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, multiplicado por N. Nesse caso, observe que eu preciso isolar o N, e por isso eu passo 1,6, 10 a menos 19, dividindo. Então, isolando o N, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Isso fica dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, presta muita atenção aqui, deixa eu mostrar para você. Eu vou realizar essa conta aqui e, nesse caso, eu tenho um número de partículas que é, dividindo 1,5 por 1,6, isso dá 0,9375. Repito a base 10 e subtrai expoentes. Então, eu tenho, na subtração de expoentes, observa aqui que é menos 6 menos 19, o que se torna mais 19, ou seja, isso aqui dá mais 13. Então, 10 elevado a 13. Nesse caso, só mais uma adequação na nossa resposta. Eu tenho que o número de prótons em excesso, então, é de 9,375 vezes 10. Nesse caso, a vírgula foi deslocada uma casa para a direita, então vira 10 elevado a 12. Então, está aqui a resposta ao nosso probleminha. Não vai embora, porque agora nós vamos resolver um outro probleminha. Venham comigo. Uma pequenina esfera de ouro de massa 3,94 gramas encontra-se eletricamente neutra, isto é,
possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Sabendo que o número atômico do ouro é Z igual a 79 e a massa atômica desse metal é aproximadamente 197 gramas por mol, determine a carga elétrica total que essa esfera possui. Dado a constante de Avogadro, Na igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, veja só. Nesse problema, a primeira coisa que nós precisamos descobrir é justamente quantos átomos possui essa esfera de ouro. Por quê? Porque quando eu descubro o número de átomos, eu sei que cada átomo, uma vez que essa esfera está em equilíbrio, ela possui 79 prótons e também 79 elétrons. E para eu poder calcular a carga, eu preciso saber o número total de prótons, que seria então a carga positiva dessa esfera, ou o número total de elétrons, que seria a carga negativa. Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma regra de 3, que nos mostra o seguinte, acompanha junto comigo, veja só. Vimos que 197 gramas corresponde a 1 mol de ouro. Mas essa esfera, ela tem apenas 3,94 gramas. Isso corresponde a x mols. Efetuando essa conta, se você bater aí na calculadora, você vai perceber que x é igual a 0,02 mols de átomos. Então, 0,02 mols de átomos é o que essa pequenina esfera tem. Mas, se 1 mol possui 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, então, a esfera que contém 0,02 mols irá conter um número N maiúsculo de átomos, onde, se resolver essa regra de 3, observe que o resultado N ele vai ser igual, no caso, a 1,204 vezes 10 elevado a 22 átomos. Então, veja, aqui nós acabamos de determinar o número de átomos que essa esfera possui. Porém, é importante lembrar que um átomo possui, no caso do ouro, 79 prótons e 79 elétrons. Então, para eu descobrir o número de partículas, seja próton ou elétrons, eu multiplico o número atômico vezes esse valor de N, que seria aqui o número de átomos obtido. N, então, é 79, que multiplica 1,204 vezes 10 elevado a 22, e nós chegamos num valor de N que é igual, pega a sua calculadora aí, a 9,51 vezes 10 elevado a 23 partículas. Pode ser prótons, pode ser elétrons. Finalmente, agora eu consigo determinar a carga. Por quê? Porque quando eu faço Q igual a E vezes N, o que acontece? A carga, então, da esferinha será: cada partícula, seja próton ou seja elétron, tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que eu multiplico por 9,51 vezes 10 elevado a 23, e o valor de Q, efetuando essa multiplicação, é um valor aproximadamente de 1,5 vezes 10 elevado à quinta coulombs. Então, chegamos aqui na quantidade de carga. Agora, veja bem, essa quantidade de carga, gente, é absurdamente alta. Eu quero que você acompanhe mais um cálculo que eu vou fazer aqui com você, que eu vou mostrar por quanto tempo, mais ou menos, uma lâmpada pode ficar acesa utilizando essa carga elétrica. Então, observa aqui.
A lâmpada ao lado tem 100 watts e está ligada na rede de 110 volts. Então é uma ligação comum, uma lâmpada comum de 100 watts que a gente compra no mercado, que está ligada na nossa casa aí, se nesse caso tiver rede de 110 volts. Se o seu filamento for atravessado ininterruptamente por uma carga de 1,5 vezes 10 a quinta elétrons, que é a carga que a gente achou no último probleminha, ela poderá permanecer acesa por quantas horas? Então, observa o seguinte, a potência elétrica ela é um produto da corrente vezes a tensão da rede que a lâmpada fica ligada. Desse modo, a corrente que atravessa a lâmpada eu consigo descobrir fazendo a potência dividida pela diferença de potencial, onde a potência corresponde, no caso, a 100 watts e a diferença de potencial, ou a tensão da rede elétrica, 110. Isso dá uma corrente elétrica que atravessa a lâmpada de 0,909 amperes. Agora observa só. A corrente elétrica se relaciona com a carga elétrica. Você sabia? A relação é o seguinte. A corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. A corrente elétrica que passa na lâmpada, nós acabamos de descobrir que é 0,909. E a carga elétrica é de 1,5 vezes 10 a quinta. A gente foi lá calcular a carga daquela esferinha, certo? Dividido pelo tempo. Aqui um detalhe muito importante. Observe que nós temos ali o ampere. E o ampere, ele é a mesma coisa que coulomb dividido por segundo. Então, observe que a unidade aqui é o coulomb por segundo. A carga está em coulomb. Logo, o tempo encontrado, ele estará, no caso, em segundos. Resolvendo essa conta, esse intervalo de tempo, ele dá um resultado de 165 mil segundos. 165 mil segundos, só me acompanha aqui para a gente ter uma noção, até porque é pedido em horas. Então, dividimos 165 mil, sabemos que cada hora tem 3.600 segundos. Resolvendo essa conta, então, nós fazemos aqui e temos 1.650 dividido, no caso, por 36. E o resultado disso aqui, acompanhando, dá 45,8 horas. Então, tá aí 45,8 horas. É uma esferinha de apenas 3,94 gramas de ouro, lembre-se disso. E olha por quanto tempo uma lâmpada forte de 100 watts fica acesa. Bom, agradeço por ter me acompanhado nessa aula. Certamente teremos muitas outras aulas. Valeu pela sua audiência e até a próxima! Igualdade, corpo neutro, eletricidade, excesso. No princípio de Dufay, repulsão, sinais iguais. No princípio de Dufay, atração, sinais opostos. Condutor, elétrons livres, isolante não passa. Se liga, estudante, porque a Terra é condutora. Eu invadi o mundo elétrico, eu atritei o meu cabelo. Não coloco o dedo na tomada, mesmo só sabendo eletrostática.
pente no cabelo, eletriza por atrito. Um dos dois perde elétrons, no final oposição. No contato só encosta, carga negativa passa. No contato só encosta, no final mesmo sinal. Eu invadi o mundo elétrico, eu atritei o meu cabelo. Não coloco o dedo na tomada, mesmo só sabendo eletrostática. Indução, separação, indutor e induzido. Liga a terra e eletriza, diferentes no sinal. Eletroscópio não quantiza, então somente identifica. Por princípio de indução, sofre deflexão. Eu invadi